Muito boa noite. Nós precisaríamos ouvir um boa noite mais vibrante, mais entusiasta, mais caloroso, Mas antes de nós ouvirmos este boa noite, nós queremos notificar para vocês que os jovens estão preparando algo muito especial para o Dia dos Namorados. A pior coisa que pode acontecer com um casal é quando ele deixa de namorar. Eu até penso que as pessoas não deveriam namorar para casar, elas deveriam casar para namorar. E o fato é que no próximo sábado, à noite, nós vamos ter um mega, um programa especial para os casais, que é o Janpar. Não é isso, Michele? Michele, eu vou pedir que você fique em pé, por gentileza, porque a Michele hoje está responsável em nos ajudar nas inscrições. Então, vocês poderão, no término do culto de hoje, procurar a Michele e fazer a sua inscrição. Então, se de repente você ainda não fez, peça perdão a Deus, peça perdão ao seu cônjuge, salve a situação e invista no seu relacionamento. Queridos, relacionamento é investimento. E na realidade são em momentos como estes que silenciosamente nós dizemos que o outro é importante para a gente. E há várias maneiras de você dizer eu te amo. E o Janpar é uma delas. Então, nós contamos com a participação de todos vocês, com jovens a partir dos 20 anos até os 100, para que a gente esteja juntos no próximo sábado, amém? O recado foi bem dado. Michele, você teria mais alguma? Está tudo ok? Beleza. Hoje nós estamos iniciando uma nova série intitulada Liberte-se dos Maus Hábitos. E nós vamos tratar exatamente do assunto dos hábitos do ponto de vista bíblico, de forma prática, no que tem a ver com a nossa vida diária. E queridos, antes de mais nada, eu quero que você mentalize o título da mensagem de hoje, que é o seguinte: comece hoje no seu coração. Então há coisas que nós precisamos tomar decisões indeclináveis no silêncio do nosso coração. De repente, coisas que você não compartilha com ninguém, mas que te fazem sofrer, que estão prejudicando a tua vida, o teu relacionamento familiar, a tua fé, e você precisa se libertar destas coisas para ter uma vida plena, para ser uma pessoa realizada e poder ser aquilo que tu deves e também podes, pela graça de Deus, em Cristo ser. Eu quero inicialmente fazer uma pergunta para vocês. O que é um hábito? Alguém aqui pode me ajudar? O que é um hábito? Ok, quem mais? Atitude, um costume. Inclusive na Bíblia nós não encontramos a palavra hábito, nós encontramos a palavra costume. Por exemplo, Jesus tinha o costume de ir à igreja no sábado, ou aos sábados. Então ele tinha esse hábito. Na realidade, hábito, queridos, é um padrão de comportamento adquirido pela repetição. Eu vou repetir: um padrão de comportamento adquirido, assimilado pela repetição. E a repetição chega ao ponto de tornar o hábito algo automático. Chega a atingir o seu inconsciente. E você faz sem muito esforço, com a maior facilidade. Como, por exemplo, você deve ter desenvolvido o hábito de escovar os dentinhos pela manhã. Então, alguns, de repente, ficam lutando contra o hábito, mas faz bem. Então, nós temos vários hábitos em nossa vida.
A questão é se é um bom hábito ou um mau hábito. Eu vou fazer agora uma afirmação e eu quero que você pense nisso. Nós somos resultados dos nossos hábitos. Nós somos resultados dos nossos hábitos. Nossa vida é determinada pelos nossos hábitos. A eternidade está sendo a cada dia definida pelos nossos hábitos. Primeiro você faz o hábito, depois o hábito faz você. E nós temos que atentar exatamente para isso. Vou repetir, nós somos resultado dos nossos hábitos. Se alguém aqui discorda, eu vou pedir a gentileza que me explique. Atente para a importância dos hábitos em sua vida, nas várias dimensões, espiritual, social, emocional, familiar, financeira, sexual e assim por diante. Quais são os seus hábitos nessas áreas? Se você tem bons hábitos, você vai ser uma pessoa feliz e realizada. Com maus hábitos, você será uma pessoa frustrada, uma pessoa infeliz. Então te pergunto, o hábito é ou não um tema, um assunto importante para nós refletirmos à luz da Bíblia? Sim ou não? Então, por favor, comece a ponderar, a refletir sobre os seus hábitos. Queridos, existe um pensamento que é clássico, diz assim: plante um pensamento e você vai colher o quê? Uma ação. Nós falamos e fazemos aquilo que pensamos. Então, plante um pensamento e você vai colher uma ação. Plante uma ação e você vai colher o quê? Se você plantar uma ação, você vai colher o quê, queridos? Um hábito. Plante um hábito e você vai colher um caráter. Plante um caráter e você vai colher o seu destino. Vocês concordam com isso? Então, na realidade, o hábito começa com o pensamento e termina com o seu destino. O que fazer com um mau hábito? E o que um mau hábito faz com a gente? Eu quero que você pense nisso. O que fazer com um mau hábito? Conta-se que em certo mosteiro, o monge chegou para vários dos seus discípulos e disse o seguinte: existe um mal neste jarro. O que fazer com esse jarro? E todos os discípulos estavam sentados e pensando o que fazer. Só que esse jarro, ele custa um valor acima do que você pode imaginar. Ele é caríssimo. Mas ele tem um problema e ele é um mal. O que fazer com esse jarro? E os discípulos ficaram pensando qual era o mal. A pergunta não era qual era o mal, era o que fazer com o mal. Quando menos espera, alguém se levanta, vem até o jarro, pega o jarro e quebra. E todo mundo agora ficou preocupado. E o monge então disse: é isso que nós devemos fazer. Não importa quanto custa, não importa quão lindo é, não importa quanto menos ofensivo aparenta. O que importa é que é um mal, e o mal deve ser o quê? Deve ser o quê? Quebrado, erradicado, extirpado da nossa vida. Então, o que fazer com o mau hábito? E o que um mau hábito faz com a gente? É nisso que nós devemos pensar. E queridos, Deus nos dá a receita, e ela é impactante, implacável, radical. Vocês se lembram quando o povo de Israel se aproximou das fronteiras da terra prometida? Em apenas algumas semanas, saindo do Egito, atravessando o deserto, chegaram ali em apenas algumas semanas. Chegaram nas fronteiras.
e tiveram que retroceder porque procrastinaram, protelaram. A pior coisa que você pode fazer é protelar sua atitude em relação à resolução ou à solução de um problema. Resoluto significa ser enérgico e rápido em suas decisões quando se trata da solução de problemas. E o fato é que a história nos mostra exatamente, Bíblias abertas, por favor, no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, o que Deus disse que o povo de Israel deveria fazer com os seus inimigos. E vocês já devem ter ouvido falar de um livro sobre os 7 hábitos das pessoas altamente o quê? Eficazes. Só que o livro de Deuteronômio, no capítulo 7, nos apresenta não os 7 hábitos, mas 7 povos mais poderosos do que o povo de Deus, que eram de fato uma ameaça e numa aplicação secundária representam 7 maus hábitos. E o que Deus recomendou para o povo de Israel em relação aos povos que habitavam na terra prometida, cuja misericórdia divina havia durado 400 anos de chances que Deus deu a esses 7 povos, e como lamentavelmente em 10 gerações, porque uma geração na Bíblia tem a duração de 40 anos, então 400 anos são 10 gerações, então as gerações subsequentes iam de mal a pior. Então chegou no momento que Deus disse, não tem outra alternativa a não ser acabar com esse povo. E o livro de Deuteronômio, no capítulo 7, versículos 1 e 2, a palavra assim nos diz: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passa a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, aí vem os 7 povos, os heteus, e os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Aqui a gente percebe que a linguagem gaúcha é usada por Deus, né? Versículo 2: e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, o que o povo deveria fazer? Primeiro, totalmente o quê? As destruirás. Segundo, não farás com elas o quê? Aliança. E terceiro, não terás piedade delas. Por favor, entenda, todo mau hábito, pelo que faz com você, é um inimigo. Aceitar um mau hábito em sua vida é dormir com o inimigo. E quem dorme com o inimigo não está seguro. Você tem que olhar para o hábito como um inimigo seu. Eu vou te apresentar 5 razões por que o mau hábito deve ser visto como inimigo. E diante disto, você deve ter uma atitude implacável, radical. Vocês percebem que não pode brincar com isto. E o que foi que Deus disse? Destruirás o quê? Totalmente, não farás aliança. E o que mais? Eu não vi. Não terás o quê? Piedade. Então existem situações em nossa vida que nós precisamos tomar decisões radicais. Vocês se lembram naquela ocasião quando Jesus disse: se o teu olho pecar, é melhor que você entre no céu com um olho só do que no inferno com quantos? Com 2 olhos. O que Jesus quis dizer com isso? Ele repetiu em relação à mão, que há situações em nossa vida que precisamos tomar decisões radicais. E talvez você esteja precisando fazer isso. O que acontece com uma rã quando ela pula em uma chapa quente? Quando ela pula e sente que a chapa está quente, o que é que ela faz? Ela bate fora. Ela não negocia com a chapa. Ela não aceita a chapa. Ela sai. Agora, se você colocar ela numa chapa fria e for esquentando gradativamente, afirma-se que ela vai lá se ajeitando. E vai dizendo, ela está ficando quentinho e com esse frio do sul está até bem-vindo esse calorzinho.
E ela vai lá se ajeitando, mas ela está começando a ficar muito quente, mas dá para aguentar. E quando menos espera, o que é que acontece? É exatamente isso. Às vezes isso ocorre comigo, com você. A gente vai aceitando as coisas, vai se adaptando e vai aceitando, e quando menos espera, aquilo nos prejudica profundamente. Forte isso, gente, mas é a realidade. Muito bem, queridos. Por que o mau hábito deve ser visto como inimigo? Primeiro, os maus hábitos não permitem que sejamos pessoas livres e saudáveis. Os maus hábitos não permitem que você seja a pessoa que você pode ser. Toda pessoa que é controlada por um mau hábito, ela se encontra em um nível de prisão, onde ela não tem liberdade, ela não faz o que ela quer. Porque o mau hábito te leva exatamente ao vício. O mau hábito aqui é sinônimo de vício. E enquanto tivermos um vício, o diabo tem poder sobre nossa alma. Então a primeira coisa, por que o mau hábito deve ser tratado como inimigo? Porque não permite que sejamos pessoas livres e saudáveis. Não permite. Quantas pessoas, por causa do vício, do mau hábito, do cigarro, lamentavelmente perderam suas vidas, estão com câncer. Afirma-se que cada cigarro que se fuma diminui 14 minutos de vida. Um fumante vive em média 8 a 10 anos menos do que um não fumante. Por isso que a gente chama que o cigarro é a chupeta do diabo. E esse vício não permite que você seja uma pessoa livre e saudável. Segundo, os maus hábitos assumem o controle e nos induz a práticas destrutivas. Você não tem mais controle sobre a sua vontade. Forme um hábito e o hábito forma quem? Você. Terceiro, os maus hábitos prejudicam o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Quarto, os maus hábitos produzem sucessivas derrotas e nos separam de Deus. E quinto, os maus hábitos causam nossa perdição eterna. Duro isso, queridos. Mas você precisa ter de fato uma noção da realidade. E isso acontece de forma gradativa, sutil. E lamentavelmente envolve a tua vida a ponto de você pensar que não é capaz de se libertar daquele mau hábito. Berton disse uma coisa interessante. Ele disse, é um fenômeno curioso. Homens que estão dispostos a darem a vida pela libertação de suas nações, não estão dispostos a empreenderem um pequeno esforço para se libertar de seus maus hábitos. Forte isso? O hábito é como uma cama confortável e quentinha. É fácil de se deitar, mas difícil de se levantar. É o que acontece. Então, amados, por isso Deus foi tão implacável e tão radical na sua proposta que nós encontramos em Deuteronômio. E agora vamos ver então, quando começar a lutar por um mau hábito. Quando? Por favor, livro de Hebreus, capítulo 3. Bíblias abertas em Hebreus, capítulo 3. Quando começar a lutar para se libertar de um mau hábito. Livro de Hebreus, capítulo 3. O texto nos faz menção sobre o drama de Israel exatamente no deserto. E veja que o grande problema do povo de Israel, ao ser libertado do Egito, não foi o deserto, foram os maus hábitos adquiridos no Egito. O problema não foi o deserto. E nós vamos ver isso aqui. E o fato é o seguinte, Deus libertou o seu povo do Egito para chegar a Canaã, terrestre, a terra prometida, e hoje Deus está nos libertando
deste mundo para a eternidade. Então vejamos aqui, por favor, capítulo 3, versos 7 e 8, a palavra assim nos diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o quê? O vosso coração. Queridos, quando a palavra diz que o Espírito Santo é quem nos fala, nós precisamos, de fato, aprender a ouvir a voz de Deus. Uma das maiores expressões de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, de crescimento espiritual, é você ser sensível às impressões do Espírito Santo por meio da sua razão, da sua consciência e da sua memória, da sua parte cognitiva. A Bíblia nos diz no Evangelho do Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 30, verso 21, que nós ouviremos uma voz por detrás de nós dizendo: este é o caminho, andai por ele. É exatamente a voz do Espírito Santo. É esta voz que nós precisamos ouvir, e que neste momento, por meio da palavra, é possível que o Espírito Santo esteja atuando em sua mente, que aqui no caso é chamado de coração, para te indicar um novo caminho, um caminho de libertação, de restauração e de vitória em tua vida pessoal, a começar de hoje. Por isso diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, quando devemos começar a mudar os nossos maus hábitos? Devemos começar a fazer isso quando? Hoje. Inclusive o versículo 13, mais uma vez, nos fala sobre o tempo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama o quê? Hoje. Então a Bíblia, através dessa expressão, mais uma vez ela repete no versículo 15, enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando se trata de libertação dos maus hábitos, a Bíblia nunca vai dizer para você amanhã, depois. A palavra nas entrelinhas, ela é terminantemente contra o adiamento. Você ficar protelando, procrastinando suas decisões em função daquilo que é certo. Então, faça hoje, no silêncio da sua alma, a decisão, de pagar o preço. Há pessoas que gostariam de se livrar de determinados maus hábitos, mas não estão dispostas a pagarem o preço. Não querem fazer sacrifícios. Não existe libertação de um mau hábito sem o sacrifício dos desejos do ego. Não existe. Agora saiba, queridos, se é sofrer e perder a vida por causa de um mau hábito, melhor sofrer, vencer em Cristo o mau hábito e herdar a salvação pela graça de Deus. Amém? Então, amados, interessante que quando o texto diz aqui, assim, ele está se referindo a todo o contexto anterior, aos versículos de 1 a 6. E nós precisamos entender exatamente Hebreus capítulo 3, verso 7, à luz de todo o capítulo 3. E nós vamos estudar exatamente o capítulo 3. Note, no versículo 1 nós encontramos aqui a expressão que nos diz o seguinte, capítulo 3, verso 1, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote, que é da nossa confissão. Quem é ele, queridos? Quem é ele? Jesus Cristo. Note, nesse texto, Paulo nos apresenta que Jesus está acima dos dois grandes ícones do judaísmo. Na realidade, as duas colunas que dão sustentabilidade ao judaísmo são as pessoas de Moisés e Abraão. E Paulo mostra que que Jesus está acima de Moisés. Inclusive no versículo 3 ele usa a expressão maior glória do que Moisés. Queridos, fazendo uma aplicação desta visão teológica de Paulo, eu entendo que nós precisamos
finalmente encarar Jesus como alguém que está acima de todos e de tudo. E a recomendação paulina é: considerai atentamente. Com isso, chegamos à conclusão de que eu não devo me concentrar no meu mau hábito. Eu devo ter consciência do meu mau hábito, mas eu devo me concentrar em quem? Em Jesus. Uma pessoa plena, repleta de bons hábitos, um vencedor, que além de ser meu Senhor e Salvador, é meu exemplo. Agora faço uma pergunta para você. Por gentileza, me diz uma coisa. Quem é a pessoa em tua vida que mais te causa admiração? Quem é? Quem é a pessoa na tua vida que mais chama a sua atenção e desperta a sua atração? Quem é a pessoa que ocupa mais os teus pensamentos e que você mais investe tempo nela? Quem é esta pessoa que mexe com você a ponto de estar acima de tudo e de todos? Se não for Jesus, você ainda não está considerando atentamente a Cristo. Você está considerando atentamente as coisas, os seus problemas, as suas dificuldades, os seus limites, os seus pecados. A Bíblia não diz em lugar nenhum: considere atentamente os seus pecados. Nós devemos ter consciência dos nossos pecados, ter consciência dos nossos pontos fracos, das nossas vulnerabilidades, das nossas limitações. Nós devemos ter consciência dessas coisas, mas devemos considerar atentamente a pessoa de Jesus, o que Ele pode fazer em você e por você. Considere atentamente a Cristo. Quem você tem considerado atentamente? Por favor, tenha consciência do seu problema, tenha consciência dos seus maus hábitos, mas se concentre em Jesus. É isso que a palavra está recomendando. Se concentre em Cristo, que Ele ocupe o teu pensamento. E um hábito começa no pensamento e termina no destino. Cristo será a maior motivação para você formar bons hábitos e para se libertar dos maus hábitos por amor a Ele. Considerai atentamente. Se você fizesse as perguntas que eu fiz para Paulo, Paulo não hesitaria, não pensaria duas vezes, e ele responderia que a pessoa que mais ocupava o seu pensamento e o seu tempo, a pessoa que ele mais admirava, era exatamente Jesus, Jesus, Jesus. Paulo foi liberto de seus maus hábitos. Paulo assimilou, pela repetição e pela conexão com Cristo, hábitos que mudaram o rumo da sua vida e transformaram o seu interior. Por que eu digo isso? Se você observar Gálatas 2:20, o que é que Paulo diz? Vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Então, a quem ele considerava atentamente? Jesus. Se você observar Filipenses capítulo 1, verso 21, ele diz: olha, considerei tudo como perda por amor a quem? Por amor a Cristo. Se você atentar para Filipenses capítulo 3, verso 8, você vai ver que mais uma vez Paulo coloca Jesus no centro do seu coração e de sua vida. Se você atentar para Efésios 1:10, ele diz: fazei convergir para Cristo todas as coisas. Então tudo que Paulo era, tinha e fazia, convergia para o centro da sua vida, a razão de sua vida, a força de sua vida, Jesus Cristo. Davi disse no Salmo 27, versículo 1, Ele é a minha força e a minha fortaleza. Querido, se você observar o que Paulo afirma, exatamente em Hebreus 12, verso 2,
você percebe que ele olhava firmemente para Cristo. Ele não olhava casualmente para Jesus. Ele não olhava para Jesus de relance. O seu olhar sempre estava, focado na pessoa de Jesus. E quando perdemos o foco de Jesus, passamos a ter maus hábitos. Quando Jesus deixa de ser a nossa inspiração, a razão da nossa vida, passamos a ter maus hábitos. E queridos, o problema dos maus hábitos, de acordo com o capítulo 3, versículo 7, é o coração. E coração aqui significa mente, a sede dos pensamentos, dos sentimentos, da vontade, das escolhas. Por isso a recomendação: não endureçais o vosso coração. Porque quando o nosso coração é endurecido pela repetição do mau hábito, e vocês vão confirmar exatamente isso aqui no versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Quem é que sempre erra no silêncio do seu coração? Aquele que repetidamente pensa de forma contrária a Deus. E como hábito, é um procedimento, é um padrão comportamental que adquirimos pela repetição. Sempre erram no coração significa repetição. Sempre erram no coração. E os maus hábitos endurecem o coração. E você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Você não consegue olhar para Cristo. Você não consegue obter vitórias na sua vida. Por isso, a recomendação de Paulo: considerai atentamente a quem? A Jesus. Queridos, nesta semana, nós vamos sair daqui alguns instantes daqui desse lugar. Mas leve consigo esta proposta de Paulo: considerai atentamente Jesus. E ao se concentrar em Cristo, você receberá o poder do Espírito para a libertação de seus maus hábitos. E um hábito, ele é formado em 30 dias. Então ele também é destituído, no mínimo em 30 dias, uma vez que a forma de você superar um mau hábito é substituindo por um bom hábito. Desenvolva hábitos espirituais. O hábito de estar mais próximo de Cristo, de confiar mais em Cristo, de conversar mais com Cristo, de falar mais de Cristo. Paulo desenvolveu esses hábitos. Hábitos espirituais que mudaram o rumo da sua vida. E assim Paulo se tornou um vaso de honra. E nós vamos cantar essa música agora, que expressa a nossa oração, que expressa de forma sublime que um vaso de desonra, por causa dos maus hábitos, pode ser miraculosamente transformado em um vaso de honra pela renovação da mente, pela renovação do seu coração e da sua espiritualidade. E se você deseja, ou uma vez que você deseja, pela graça de Deus, ser um vaso de honra, obtendo vitórias no Senhor e honrando a Cristo através da tua vida, eu peço que você se levante e venha até aqui à frente. E que dessa forma você louve ao Senhor e diga que quer ser um vaso de honra. E que Deus ouça a oração no íntimo do seu coração. E que haja renovação em sua vida nessa semana que se inicia. Levantemos-nos e nos aproximemos do altar da decisão.
já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer. Aprofunda-me em teu poder e graça, para o teu nome, Senhor, para o teu nome, Senhor. Nós honramos ao Senhor quando, pela graça, pela atuação do Espírito Santo, temos vitórias pessoais sobre os maus hábitos. Honramos ou não honramos ao Senhor? É claro que nós honramos. Saia daqui com esses dois apelos do apóstolo Paulo. Primeiro, não endureça o seu coração pela permanência dos maus hábitos. E segundo, considere atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Santo, santo, santo Deus. A noção do teu amor, a perfeição do teu caráter, os planos que tens para cada um de nós, causa um impacto sobre nossa alma, Senhor, quando pensamos naquilo que poderemos ser em Cristo e que ainda não somos. Porque, lamentavelmente, pela incredulidade, pela negligência, pela indiferença, Jesus não tem sido o ponto de convergência de tudo que somos, temos e fazemos. Ele não tem ocupado o nosso pensamento e o nosso tempo. Ele não tem causado a admiração que nos leva à adoração e à entrega. Ajude-nos, Senhor, a admirar a Cristo a ponto de adorá-lo e derramar a nossa vida, os nossos pecados, os nossos problemas aos seus pés. Que neste domingo, ao sairmos daqui da igreja, saiamos renovados, firmados no propósito de considerar atentamente Jesus em nossas vidas, de nos concentrarmos nele, entendermos que religião não é frequentar uma igreja, é muito mais do que isso, é se relacionar com o Filho de Deus, amá-lo, ouvi-lo e se apegar com ele. Que tu sejas, ó Deus, com as nossas lutas íntimas, com os nossos fracassos pessoais, com o nosso coração endurecido,
que Tu possas, meu Pai, nos tocar profundamente com a Tua palavra e o Espírito Santo. Nós derramamos aos Teus pés a nossa vida, Senhor, e suplicamos que ajude-nos a seguirmos a Cristo de tal forma que o imitemos em todas as coisas. Que o Seu poder, o poder do amor, se manifeste em nós, nos dando vitória sobre o ego, em nome de Jesus. Amém. Aproveite esse momento, abraça a pessoa que está do seu lado e diga que em Cristo ela já está começando a vencer seus maus hábitos. Deus é conosco. Louve ao Senhor, o adoro através dessa linda música. Meu Deus é o Supremo